a gente vai mostrar aqui para vocês o pouso, a aparição do avião do Apocalipse, ou avião do juízo final, que apareceu aí depois de 51 anos em Los Angeles, visto poucas vezes. O Júlio aqui vai explicar melhor pra gente esse cenário. Ao mesmo tempo, isso acontece ao mesmo tempo que a rádio do fim do mundo, lá na Rússia, é ativada. Então, desde o que a gente falou na segunda-feira, inclusive se você não assistiu esse episódio, assista depois. A gente fala sobre todas as armas, as grandes armas nucleares da Rússia. A gente vai fazer um outro episódio também para falar ali dos Estados Unidos e outros países, mas a gente falou aqui de 7 tipos de arma nuclear russa. Caso você ache que só tem uma que explode e acabou com tudo, tem muitas variações de como fazê-la. Nós falamos extensamente sobre isso na segunda-feira. E o Putin soltou o míssil Oreshnik na Ucrânia. Um míssil nuclear que não estava com ogivas, mas não pôde ser parado, e se tivesse, seria um caos mundial. Então, Putin deixou o seu recado ali. Isso gera preocupação e, talvez pela primeira vez em décadas, se preocupe verdadeiramente com a possibilidade de alguém dar uma surtada e jogar uma bomba nuclear. Esse avião que a gente vai mostrar aqui, ele tem algumas características que o Júlio vai falar pra gente, porque é um avião que pode resistir a explosões nucleares, pulsos eletromagnéticos e interrupções cibernéticas, e está equipado com sistemas de comunicação avançados que permitem coordenar forças militares em todo o mundo, independente do cenário nuclear que o mundo se encontra. Ou seja, ele poderia fazer tudo isso num cenário de guerra nuclear. Mano, o Walter vai colocar aqui do lado, vamos ver como é que ficou aí esse esquema aí, perfeito. Você vai ver aí, esse pouso aconteceu no final de semana, tem até um destaque ali no vídeo, você pode ver que passa até em câmera lenta aí do pessoal que postou, porque chamou muita atenção. Tem mais de um vídeo, tem vídeo dele passeando lá pela área de pouso, né? E esqueci o nome que se dá para aquilo, né, Júlio? Mas aquela área ali que o avião pousa e decola. E a gente vê que... Não sei se é a pista só. Eu achei que tivesse um outro nome. Mas enfim, é isso, Júlio. Quero te ouvir sobre isso. Explica um pouco melhor pra gente sobre esse avião e também se isso te preocupa, o fato de cada um agora estar tomando aí seus lados. A rádio também, que é um ponto aí, que é a parte da Rússia que vale a pena ser mencionado. No final você já pode aí se despedir, que eu mando aí pro Miquésio e pro Carcará também finalizarem. Bem, Eric, falando sobre a rádio, é a UVB-76, uma rádio de transmissão no comprimento de onda de frequência HF, que fica transmitindo algumas mensagens que dizem serem criptografadas. Até hoje não se sabe se é uma PSYOPS da Rússia, né, que ela só é ativada em grandes eventos, na maioria das vezes. Então não se sabe se é uma rádio mesmo forçando, né, algum tipo de acontecimento ou anunciando algum tipo de acontecimento, ou se é uma rádio para fazer operações psicológicas nessa área. Tudo dentro da teoria da conspiração. Nada muito comprovado. A rádio existe, as transmissões existem, mas ninguém sabe até hoje o que significa as transmissões. Mas agora vamos ao avião. É o avião do juízo final, conhecido como avião Doomsday. Nada mais é do que um Boeing 747, uma das maiores aeronaves de transporte, que é voltada totalmente para a área militar estratégica. Um modelo é o Força Aérea One, que não deve ser confundido com o avião do juízo final. O Força Aérea One é o avião presidencial, seria uma extensão da Casa Branca que vai de um país para o outro, de um local para o outro. Então, esse é o avião presidencial conhecido como Força Aérea One. Esse que nós estamos falando, apesar de ser do mesmo modelo, ele é uma fortaleza voadora. Podemos comparar com túneis ou abrigos subterrâneos antinucleares dos Estados Unidos e de outros países. Porém, esse voa. Esse é o E-4B Night Watch. Essa é a nomenclatura da aeronave. O observador noturno. Ele tem a capacidade de voar muito alto, fugindo, né, de todos os efeitos colaterais de uma guerra nuclear. Então, nele, poderia se coordenar os possíveis momentos
pós-guerra nuclear. Então é uma fortaleza voadora com todas as capacidades que o Eric falou de proteção. Tem chafe, protetores antiaéreos, resiste a EMP, né, energia eletromagnética, com bombas de energia eletromagnética, qualquer tipo de ataque, ele precisa ter uma defesa. E como esse avião é gigantesco, ele consegue carregar um cabedal de contramedidas, armas de defesa, comunicação de última geração para coordenar as tropas em solo numa guerra, numa possível guerra nuclear. Então, não fique pensando que você jogou uma bomba nuclear nos Estados Unidos da América que tudo vai acabar. Vai ter um avião ainda voando numa altitude muito alta e coordenando as possíveis respostas para esse ataque. Esse é o avião que o Eric falou. É gigantesco, possui, como eu disse, uma capacidade de carga incrível. Dizem que as comunicações dessa aeronave estão entre as comunicações mais confiáveis do planeta. Nós estamos falando de qualquer tipo de comunicação que tenha na tecnologia atual. Então, esse avião é simplesmente o estado da arte para uma proteção de uma futura guerra. E quando esse avião voa, todos ficam preocupados. É óbvio, mas o avião está de prontidão 24 horas por dia. E esses voos, eles são um pouco regulares, porque o avião tem que voar, até mesmo para testar, né, sua capacidade operacional. Se ele ficasse parado o tempo todo, né, ele não seria tão confiável. Então, é o que está no estado da arte das Forças Armadas Americanas. É um avião incrível, creio que as grandes potências, cada um tenha o seu, isso é uma coisa bem óbvia, né? E o mais proeminente e que fica aí, né, fazendo frente na mídia é a aeronave Doomsday dos Estados Unidos da América, Eric. Esqueci. Me esqueci. Uma boa noite a vocês que estavam aqui conosco no Fala Glauber News. O chat hoje estava incrível, perguntas pertinentes, todo mundo curioso, todo mundo interagindo. É isso aí, não parem, fiquem conosco. E agora eu dou, né, as boas-vindas a Cop Túlio, Miqueias e o Batata da Madison, meus grandes amigos que vão levar agora o bloco de segurança pública. Boa noite. Muito bom, Júlio. Carcará, quero te ouvir aí também sobre isso. E no fim da sua fala, pode deixar o seu boa noite. Opa, boa noite aí, bem-vindos ao chat aí, a Cris, né, que está sempre conosco aqui, a Tassiane, estão dando aí boas-vindas para a gente aí. E como o Júlio falou, né, o pessoal do chat está mais inteligente do que a nossa bancada, tá? Eu vi que eles aqui estão discutindo de arma nuclear, ataque diurno, noturno, patrulha, emboscada. Caraca, meu irmão, o público aqui é foda. Meu amigo, sobre o que o Júlio falou aí, sobre esse avião, a Rússia tem o seu avião e o americano tem o avião mais potente do globo, né? Se não me falha a memória, ele consegue passar uma semana sem reabastecer. Os tanques deles são gigantescos. Ele tem alimento, guerra eletrônica, armamento para defesa e um poder de permanecer quase que indeterminado. Fala que é uma semana, tem gente que fala que é um mês. Diz que ele é abastecido por outro avião para deixar ele mais tempo. Então, foi feito para o apocalipse esse avião, realmente, tá, senhor? Agora vamos ao Brasil, cara. Nós somos maior que os Estados Unidos da América, né? Para quem não sabe, em terras contínuas. Os Estados Unidos só é maior do que o Brasil porque tem o Alasca, tem o Havaí, tem Porto Rico, tem as Ilhas Salomão, não sei, vai juntando essa ruma de ilha espalhada aí e fica maior do que o Brasil, pouca coisa. Para quem não sabe também, a Europa, ela está junto com a Rússia. 4,5 milhões de território russo pertence à Europa. A Rússia é um país eurasiático, assim como a Turquia, tá, senhores? Se tirar a parte russa, o território europeu, a Europa pura, sem seu povo russo, fica 5 milhões e pouco, do tamanho da nossa Amazônia. Ou seja, só a Amazônia brasileira é do tamanho da Europa. E o que é que nós temos lá? Quase nada. Temos o exército lá, que a infantaria, claro que eu não estou desprezando esse poder aí, mas não tem mísseis, não tem aviação de caça, não tem. Agora que o nosso país está com 10 caças para pronto emprego, 10. 10 caças numa guerra moderna, dependendo do tipo de ataque, é destruído em um ataque de drones.
Nós temos 7 mil e quase 9 mil quilômetros de litoral, juntando tudo. Agora que a gente está com 3 fragatas. E não é a maior fragata do mundo, não, tá? Uma fragata você pode até chamar de corveta. Ou seja, a fragata muito moderna, mas só são 3 e ainda não estão operacionais. Submarino, fizemos 4, que não existia esse modelo de submarino, são muitos bons, são os melhores do mundo, mas temos 4, a gente precisa de uns 18 a 20. Então, a situação do Brasil não está fácil, tá, Souza? Antiaérea não existe, foi comprado um modelo agora italiano, território gigantesco, só o mar territorial que a Marinha tem que fazer dá 5,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, só o mar que a Marinha, a responsabilidade dela é do tamanho da Europa. É impressionante. Juntar o mar territorial com a Amazônia, nós temos uma Europa completa para o Brasil defender. Com 10 caças, 3 fragatas, 4 submarinos. Isso não é nada. Aí o dinheiro é desviado com artistas, Lei Rouanet, ONGs, emendas parlamentares, e o povo não protesta e continua votando do mesmo tipo de corrupto. Aí depois vem reclamar porque uma potência vem intervir. Pô, a gente não faz o dever de casa, pô. Vê se alguém está mexendo com a Polônia. Não mexe, pô. Vê se alguém vai mexer com a Turquia. Não mexe. É isso aí, senhores. Boa noite, bem-vindos aí, o meu amigo Cop Túlio, meu amigo Batata, Eric. Boa noite para você aí, para o meu amigo Mano Walter, para o público que sempre está conosco aqui, aprendendo. Dá para ver pelo diálogo que eles estão muito bem já em termos técnicos. É isso aí. A função é ensinar também através das notícias. Tamo junto. Até sexta-feira. Perfeito, Carcará. Miquel, sua fala final para a gente virar o bloco para segurança pública. Pode falar, Mano Walter. Miquel fica. Mas pode falar para a gente encerrar geopolítica e começar a segurança pública. Por que é importante fazer isso, Mano Walter? Porque a gente precisa fechar o assunto, porque esses assuntos dão cortes que você encontra no canal do Fala Glauber News, que é o nosso canal de cortes desse programa que você está vendo aqui. Mano Walter está colocando aqui no chat, não é esse canal por onde você assiste essa live, esse canal aqui é o Fala Glauber Podcast. Fala Glauber News está crescendo, a gente colocou ele mais ou menos aí, mais ou menos não, no finalzinho da outra semana, né, sem ser essa semana que passou anterior, então tem aí, não tem 10 dias que o canal tá no ar, e a gente já tem aí praticamente 2.000 inscritos, mas a gente precisa chegar aí aos nossos 5.000 inscritos, e você pode nos ajudar com isso, seguindo aqui o nosso canal. Beleza, Mano Walter? Miquel, para fechar aí seu comentário dessa notícia. Desde os tempos mais remotos, todo governo sempre teve um plano de contenção. Nos castelos existiam as passagens secretas e nos tempos mais modernos o que acontecia muito eram túneis que levavam de um estabelecimento para outro, de uma unidade para outra. Brasília mesmo foi criada com essa ideia de contenção, você isolar a capital federal, ter um espaço muito grande para poder perceber o que acontece e dizem que existem protocolos de segurança para poder resgatar o presidente em caso de ataque ou coisa do tipo, embora a gente veja aí que quando qualquer coisa acontece em Brasília, todo mundo entra, todo mundo faz o que quiser e é também condenado pelo que se diz que é... Enfim, não vou entrar nessa questão. Mas o fato é que todo governo tem um plano de contenção. E nos Estados Unidos isso é mais urgente, digamos assim, porque eles se preparam para cenários muito mais catastróficos. E aí esse avião do fim do mundo, ele fornece, né, todo o suporte necessário, tanto para garantir a segurança do presidente dos Estados Unidos, quanto para garantir a continuidade de um governo, as respostas de emergência. Até mesmo a limusine do presidente dos Estados Unidos, conhecida como a Besta, que tem todo um suporte ali, existem bolsas de sangue, todo tipo de equipamento para poder garantir a vida do presidente. Quando a gente olha um avião desse circulando e fazendo uma aparição pública, duas possibilidades existem. Ou realmente existe alguma ameaça iminente e aí esse avião está se colocando de prontidão para ser utilizado, ou simplesmente é um ato de manutenção ali. Mas não se deve descartar a ideia de que se existe esse tipo de equipamento e se ele continua sendo ativado, se ele continua em operação, muita coisa pode estar acontecendo. De tempos em tempos, senhores, acontecem
operações extremamente sigilosas que evitam o fim do mundo e ninguém fica sabendo disso. Vários e vários cenários aconteceram ao longo da história, por exemplo, mais de uma vez durante a Guerra Fria. Falsos alarmes foram dados pelo sistema de segurança, pelos sensores, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, de que um teria lançado mísseis contra o outro. E o fato de um operador esperar um pouco mais, tentar garantir a validade daquele sinal, evitou que o mundo descambasse para uma guerra nuclear, para uma guerra atômica de imediato. Fora isso, os atentados terroristas são evitados. Por exemplo, tivemos uma tentativa de atentado terrorista no Brasil, no final do ano passado, durante o show da Lady Gaga, na praia de Copacabana. Pouco se falou sobre isso, pouca gente soube disso, mas houve o risco sim de nós termos vários e vários mortos em um atentado terrorista na praia de Copacabana. Então, se esse tipo de coisa acontece no Brasil, imagina o nível de atentados que podem acontecer lá nos Estados Unidos, na Europa e em outros lugares. O Brasil precisa, mais uma vez, se preocupar em garantir que aqui as coisas também possam acontecer e garantir uma segurança aos nossos governantes. Embora eu acredito que muita gente, tanto da esquerda quanto da direita, não ficaria tão triste assim se alguma coisa acontecesse com os nossos políticos lá em Brasília.